Bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia. Mais uma vez, nós contamos com a presença do Dr. Esper Carlos, que vai falar sobre o cenário atual da Covid-19. Ele tem colaborado aqui na instituição, no Estado, no Brasil todo, sobre orientação ou sobre direcionamento dessa situação de pandemia que já dura 2 anos. Ele é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP, diretor do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas da USP também, e ele é membro do grupo de contingência, Comitê de Contingência do Estado, que nós somos companheiros nesse grupo. Muito obrigado mais uma vez, Esper, pela sua sempre disponibilidade de falar um assunto que você já deve estar esgotado, porque todo dia você lida com isso no consultório, lida com isso na imprensa, lida com isso com os colegas, o tempo todo você respondendo algumas perguntas que são, como eu falei, assim, usa ou não usa máscara, são coisas assim, difíceis de responder, de um cotidiano é bastante difícil. E muito obrigado, Esper, mais uma vez pela sua presença aqui e pela forma como você aborda o tema com uma paciência enorme e com bom humor intenso, assim. Muito obrigado. Medina, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui outra vez. E eu quero estender esse comentário que você fez, de estar sempre envolvido com esse assunto, para todos os meus colegas infectologistas de todas as nossas instituições. Eu vi aqui que está o Eduardo Medeiros, que é aí da Unifesp, que cuida da epidemiologia hospitalar, o Celso Granato, também meu amigo de décadas, com quem comecei minha carreira em pesquisa de resposta imune a doenças infecciosas em laboratório, e é claro que todos eles estão passando pela mesma situação. A gente tem que estar sempre atento e tentar responder a todas as solicitações, porque senão esse espaço acaba sendo ocupado por algumas pessoas que ou são mal informadas, ou elas têm má intenção, e acabam deturpando esse debate. Isso já, infelizmente, acontece em alguma extensão aqui no Brasil, todo mundo testemunhou isso durante esses 2 anos de pandemia, então a gente tenta cumprir o nosso papel. Eu venho sempre dizendo que, aliás, eu queria agradecer mais uma vez o convite, porque você sempre me deixou muita vontade para fazer qualquer comentário, então eu acabo utilizando esse espaço para fazer algumas reflexões. Aqui eu ia fazer algo que eu aprendi com outro grande amigo, que é o Drauzio Varela, lá para trás, e quando ele se lançou na mídia para falar sobre medicina, foi duramente criticado. Muitos dos colegas achavam que aquilo não era o espaço do médico, que o médico tem que se manter dentro do seu trabalho, atendendo as pessoas e ir para a mídia e falar de uma forma aberta sobre saúde era um erro, tudo mais, e o tempo mostrou que estavam errados, que quando pessoas como todos nós que estamos aqui dentro dessa discussão, que estudam bastante o assunto, se aprofundam e respeitam os princípios científicos nas análises desses dados e informações, a gente está ocupando lugar para disseminar o conhecimento da população. E é o papel nosso de fazer isso. A gente não pode deixar que pessoas que não têm essa formação de analisar criticamente esses resultados comecem a dar opiniões aleatoriamente. Então, é muito difícil isso. Nós passamos uma fase de transição extremamente difícil dentro dessa comunicação em saúde, e eu acho que a gente tem que também aprofundar nas formas melhores de comunicar as coisas para a população. Eu vou, antes de entrar no assunto, falar algo que todo mundo já sabe, que as pandemias são eventos dentro da humanidade que acontecem desde que a humanidade existe. Então, a gente bastou ter 2 pessoas aglomeradas para ter transmissão de doenças infecciosas. E quando a gente coloca em perspectiva histórica, e aqui está do lado esquerdo do slide, as diferentes pandemias e coloca proporcionalmente o número de mortes sem respeitar a proporcionalidade da população, a gente vê que várias delas tiveram
impactos extremamente importantes na humanidade, né? Então, a mais antiga que a gente tem notícia foi a praga de Antonino no ano 165 depois de Cristo, que foi seguida de várias outras ondas de transmissão, e naquela época, uma das principais agentes era uma bactéria chamada Yersinia pestis, que causava várias... transmitido por carrapato e causava a peste bubônica, sendo que estima-se que a maior pandemia com impacto em número de mortes até hoje foi a pandemia de peste negra no século XIV, que acometeu principalmente a Europa, mas também a Ásia, com mais de 200 milhões de mortos. E isso foi se acumulando ao longo do tempo, a gente viveu várias delas. Chamar atenção aqui para a gripe espanhola, que teve também alguma coisa em torno de 40, 50 milhões, mas alguns estimam ter batido até 100 milhões de mortes. E nós não podemos esquecer a pandemia de HIV/AIDS, que continua ainda se disseminando com aproximadamente 30 milhões de mortos até hoje. E aqui, até o começo de março, esse gráfico foi atualizado com 6 milhões de mortes de Covid-19. Então, proporcionalmente, a gente vê que, se dividir pela população daquela mesma época, o número de pessoas proporcional na população que morreu, por exemplo, com a peste negra, foi muito maior do que a gente viu com as outras pandemias mais recentes. Porque a população no século XIV era bem menor do que existe hoje. Pegar 200 milhões de pessoas morrerem é um negócio assustador, é alguma coisa como aproximadamente uns 20 a 30% da população mundial morreu de peste negra, ou seja... Agora, por que isso é tão importante? Porque a gente vê que, e eu canso de repetir isso todas as oportunidades que tenho, que essas pandemias não são novidade, e o que a gente está vendo agora é mais uma só. E se você olhar proporcionalmente, embora tenha tido um impacto, foi um dos maiores depois da Segunda Guerra Mundial, e alguns podem argumentar que tenha sido o maior impacto na população depois da Segunda Guerra Mundial, a pandemia de Covid-19, nós estamos muito longe do impacto de várias outras pandemias que a gente viveu. E isso é colocado mais em perspectiva do lado direito do gráfico. Número de mortes somente, sem respeitar a proporção de habitantes, nós já estamos aqui bem atrás de várias outras pandemias que já nos graçaram. Então, a gente tem... se ainda dividir isso, esse impacto da Covid-19 em consequência para a população é menor que várias outras. Aqui eu queria convidar todo mundo para ler um pouco alguns dos... que se já não leram todos esses trabalhos, livros que abordam essa questão de como que as infecções moldaram a humanidade. O que mais me chamou a atenção lá quando eu estava ainda na fase inicial, logo depois que eu resolvi fazer infectologia, foi esse do Guns, Germs and Steel, do Jared Diamond, que tenta traçar um pouco de por que essas três variáveis foram as guerras, a industrialização ou o manuseio progressivo da manufatura e os germes moldaram a humanidade. Esse é um livro extraordinário que, embora alguns achem que já tem algumas coisas que precisam ser corrigidas na visão do Jared Diamond, eu acho que é muito interessante a maneira como ele aborda e explica, inclusive, as primeiras civilizações e como que as infecções tiveram interferência. Aqui tem um outro, que é The Hot Zone, do Richard Preston, que descreve o surto de ebola na África, um dos surtos de ebola. É uma história extraordinária, que inspirou várias das pessoas que eu conheço a seguirem a biologia, a virologia e até mesmo a infectologia. Tem dois outros livros aqui, agora autores brasileiros. O primeiro acabou de sair, da Lilia Schwartz, e Heloísa Starling, que revisita a gripe espanhola no Brasil, uma das maiores pandemias da época mais moderna. Teve um impacto gigantesco aqui em vários aspectos das civilizações, e ganhou esse nome de espanhola porque é o único lugar que dizia que existiam casos acontecendo na Europa, enquanto o resto
ainda estava no fim da Primeira Guerra Mundial e escondia o que a gripe espanhola estava fazendo e ganhou essa denominação, mas aqui o impacto aqui no Brasil, numa análise muito profunda que as duas fizeram. E, finalmente, o Stefan, que é colega nosso, infectologista, e aí da infectologia da Unifesp, escreveu ele tem vários livros sobre esse assunto, um deles sobre as pandemias e como elas colocam a humanidade em risco, e escreveu isso antes da pandemia de Covid-19, ou seja, já com conhecimento adquirido na história da humanidade, fez, abre aspas e fecha aspas, um certo alerta para o que a gente estava para ver. Então, eu vou começar falando de que uma das coisas que eu já comentei isso, mas que eu escrevi lá no começo, na minha coluna da Folha de São Paulo, é que achava que nós não tínhamos, e de fato, nós não tínhamos documentação de precedentes de uma evolução viral tão significativa como a gente testemunhou para um vírus RNA com um genoma tão comprido na documentação dessas pandemias. E achava, dei o título para aquela coluna lá em 2020, era um vírus estável, que a gente não deveria esperar modificações significativas desse vírus no transcorrer da pandemia. E o tempo mostrou que eu estava errado, porque o número de mutações que foram se acumulando no vírus foram dando origem a várias variantes, e aqui só está em março de 2021 em diante, porque tem ainda uma outra história antes disso, com menos variabilidade, mas a gente teve várias variantes dominantes na cadeia de transmissão. E chamar a atenção que esse gráfico que eu tirei ontem à noite do GISAID, que é uma base de dados que acumula as informações dos vírus isolados no mundo todo, veja como nós temos predominante de alfa, predominante de delta, predominante de ômicron, e agora o ômicron sobrevariante, mudando ao longo da pandemia. E sendo que em cada um dos locais a gente pode ter ainda mais variabilidade. Por exemplo, a gente teve uma onda aqui o ano passado de gama, que foi muito mais predominante na América do Sul, e principalmente no Brasil, e não só uma variante de gama, tem a variante P1 e a P2, que ocorreram nesse intermeio aqui, particularmente na nossa realidade. Ou seja, a gente tem ainda a gente tem testemunhado que o vírus vem ganhando modificação, essas variantes de preocupação, que são as que dominam cadeias de transmissão, vêm ocorrendo cada vez mais. Na última vez que falei com vocês aqui, a gente estava com a Omicron BA1 e achava-se que aquilo poderia talvez ser o grande exemplo da capacidade de transmissão adquirida pelo SARS-CoV-2. No entanto, a gente está vendo a substituição da BA1 pela BA2, que é uma nova variante, com mais capacidade de transmissão ainda, inclusive em locais onde a BA1 já passou. Ou seja, o vírus mostra essa sua formidável capacidade de adaptação para ganhar capacidade de transmissão. Eu comentei isso, mas eu quero lembrar a todos que aqui vocês estão vendo a disposição radial numa árvore filogenética das variantes virais, e observem que elas não são variantes que surgem necessariamente em cima da variante anterior. Ou seja, a alfa não necessariamente deu origem à delta, que a beta, que não necessariamente deu origem à gama, que é a delta e a ômicron. Ou seja, a disposição radial mostra que elas têm um nó de entrelaçamento que é muito comum de todas elas. O que isso significa? Que a gente pode ter novas variantes surgindo dentro desse universo quase que imprevisíveis. Para onde que vai esse próximo braço se aparecer? Qual que é a característica desse vírus? Então, a gente ainda, infelizmente, tem um conhecimento de que o vírus basta ter uma cadeia de transmissão em um determinado local para ter posto ali as ferramentas suficientes para aparecerem outras variantes. E se alguma delas ganharem capacidade de transmissão e dominarem a cadeia de transmissão, daí sim nós estamos diante, possivelmente, de uma nova onda.
E o que faz isso? É a variabilidade da espícula. Então, a gente tem aqui uma disposição gráfica molecular da espícula do vírus. Esse desenho aqui está na Science, um comentário feito pelo John Cohen, que é um dos repórteres científicos da revista, e a gente vê que na ponta da molécula tem regiões mais vermelhas, são consideradas mais variáveis, mais azuis, mais conservadas. Então, sabiamente, a gente não devia falar isso, porque a gente não deve antropomorfizar vírus nenhum. Mas, assim, a variabilidade dessas porções, que são justamente as que escolhem a ligação no receptor, que é essa RBD, que é Receptor Binding Domain, mas outras que estabilizam essa ligação, permite com que o vírus ainda modifique muito, e isso que dê a característica dele ir mutando e aparecendo as novas variantes. Até onde vão essas mutações? É isso que a gente desconhece. Mas algumas análises recentes sugerem que a capacidade de variabilidade dessa molécula é muito grande ainda. E quando a gente coloca no universo daquele espaço de mobilidade radial, considerando a variação antigênica da molécula, é possível que apareçam várias outras variantes, né? E quando é que ela vai acontecer? De que forma ela vai se comportar é imprevisível. Tanto é que, talvez, essa semana foi publicado um comentário na Nature Review of Microbiology por duas pessoas que são geneticistas de vírus, sugerindo se a gente não deve já começar a reclassificar. Ou seja, nós temos aqui variante alfa, beta, gama e delta, que são relativamente próximas, consideradas a variabilidade da Ômicron, com as suas subvariantes BA1, BA2 e BA3, sendo que a BA1 e BA2 já dominaram cadeias de transmissão. Será que a gente não deve já colocá-los em sorotipos diferentes? Por que isso? Porque essa subvariante Ômicron, essa variante de preocupação Ômicron, tem claramente uma capacidade de escape imune. E é isso que eu vou comentar nos próximos slides. Ou seja, o que é que vai fazer com que apareçam novas variantes? Esse aqui é um comentário do Eric Topol, que ele faz no blog dele. Eu achei muito interessante, porque a gente sabe que, primeiro, os vírus ainda estão em reservatórios. Isso é uma das coisas. Só para citar um exemplo, no norte da Europa e nos Estados Unidos, principalmente, já está se isolando SARS-CoV-2 de veados selvagens, que ficam já são considerados um reservatório significativo. Esses reservatórios animais poderão dar margem ao aparecimento de adaptações em outras espécies e outros saltos para os humanos? A gente pode ter recombinação de variantes. Aí tem relato desse Delta Cron, que apareceu lá nos Estados Unidos, tem alguns casos isolados aqui no Brasil, que é uma recombinação da variante Delta com a variante Ômicron. São relatos isolados, mas isso pode ter impacto no comportamento da variante, porque já se mostrou que essas coinfecções e recombinações podem desenvolver transmissão interhumana. A gente tem uma dificuldade de contenção global pelas dificuldades, principalmente da vacinação. Então, todo mundo lembra daquele gráfico, como especialmente o continente africano está descoberto de vacinas. Isso é uma vergonha mundial. A gente ainda não aprendeu nada com saúde global no que diz respeito à proteção de populações vulneráveis, e a gente não pode deixar passar essa oportunidade para rever esses conceitos. E, finalmente, os imunocomprometidos, que são reservatórios que permitiriam não só a manutenção da transmissão, mas o surgimento de novas variantes. Eu vou comentar isso só no final. Então, aqui a gente já abordou isso um pouco nessa discussão anterior a essa apresentação, e isso é uma outra revisão que foi publicada semana passada. O que representam essas mutações em relação à gravidade da doença? A gente pode dizer que a Ômicron é mais leve, ou isso a gente está simplesmente aproveitando de uma imunidade pré-existente contra a doença grave. E aqui eu vou abrir só um rápido parênteses,
para dizer o seguinte, que para a gente entender o efeito das vacinas, o efeito de imunidade prévia no desenvolvimento de doença, a gente tem que dividir a Covid-19 em duas doenças. Uma doença inicial é aquela caracterizada pelo quadro viral precoce após a infecção. Incubação média de 4 a 5 dias, começa febre, dor de cabeça, dor pelo corpo, tosse, da garganta pegando. Isso é a fase inicial. E o que caracteriza essa fase inicial? Grande viremia. E a segunda fase, que é a doença agressiva, inflamatória, que se estabelece especialmente na segunda semana após o início de sintomas. Isso é outra doença, quase. Então, quando a gente separa isso de uma tentativa aqui didática, a gente percebe que a imunidade pré-existente funciona bem contra a segunda doença, que é a doença mais grave. E dependendo da variante, dependendo do tipo de imunidade pré-existente estabelecida, a primeira doença, que é a doença viral aguda, parece uma síndrome respiratória aguda similar à gripe, por exemplo, essa proteção já começa a sofrer grandes problemas, especialmente com a Ômicron. Então, a primeira hipótese será que você tem uma variante menos patogênica como a Ômicron e em níveis similares de imunidade pré-existente na população, você teria menos acometimento e menos gravidade? Ou seria porque as variantes são igualmente patogênicas, você teria a imunidade pré-existente, que seria o grande marcador da proteção contra a doença grave. Então, eu acho que é uma combinação dessas duas coisas, e a gente tem que ter muito cuidado, como fomos comentando antes, e dizer que a Ômicron é um vírus mais fraco e não causa doença. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem visto em alguns locais ainda um número muito grande de internações e mortes, mesmo na onda Ômicron. Bom, nós estamos numa situação de arrefecimento da pandemia, então esse gráfico aqui do lado, né, que eu coloquei é a Europa, e eu coloquei também o Brasil como comparativo, até 28 de fevereiro de 2022. Muito se acreditava que não precisava mais se preocupar tanto, alguns soluços aqui e ali, a gente estava diante de uma pandemia que estava cursando para um arrefecimento e todo mundo falando, finalmente chegamos na endemia da Covid-19. Aí bastou passar 2 semanas e a gente viu o que aconteceu na Europa. Uma explosão de número de casos em alguns desses países. A Áustria, por exemplo, atingiu o maior pico desde o início da pandemia, inclusive um pico maior do que eles viveram com a Ômicron BA1, e agora chegou a Ômicron BA2, explodiu o número de casos, aumentou o número de internações, e vários desses países com cobertura vacinal menor têm um impacto no aumento de mortes. O Brasil está, talvez, na posição do gráfico da esquerda. E vocês estão vendo aqui que continuamos em níveis muito baixos. A gente não sabe qual que será o impacto da BA2 aqui em número de casos e número de mortes. A gente espera que seja menor do que tem acontecido na Europa, mas a gente, inclusive com o número de internações, mas isso é imprevisível e sempre tem que nos fazer lembrar que essa pandemia não acabou, que essas ondas e essas variantes ainda podem acontecer, inclusive em países que sofreram tanto como o nosso. E aqui alguns exemplos do que vem acontecendo no sudeste da Ásia. Hong Kong é o principal exemplo, com uma explosão de número de casos e colapso do sistema público de saúde e privado de saúde também. E na China, algumas regiões do país com quarentena estabelecida em grupos populacionais que ultrapassam 5 milhões de habitantes. Por quê? Porque lá também está tendo uma explosão de número de casos, mas as consequências são menos claras por causa da transparência dos números disponíveis vindos da China. Aqui eu vou, na segunda parte da aula, concentrar um pouquinho na patogenia da doença e mostrar, lembrar todo mundo, dessa primeira doença, entre aspas, que eu mencionei aqui, que é aquela fase onde tem uma multiplicação de vírus muito grande na fase inicial. Embora a gente tenha visto isso muito nos gráficos, deixa eu passar, vou mostrar um mais para frente, que nos primeiros dias de sintomas a multiplicação de vírus é muito grande. Isso são dados reais
de indivíduos que participaram do grupo placebo no estudo da vacina da Moderna, quase 600, eles mensuraram a quantidade de vírus em cópias de vírus por ml de secreção respiratória, e chegar no 9º dia com menos de 1 log de vírus, que significa 10 cópias de vírus por ml, mostra por que a gente adota os 9 dias de isolamento. Mas mostrar que a multiplicação do vírus é um marco da infecção, da fase precoce da infecção. E isso aqui, modelagens, mostrando que mesmo doenças graves versus leves, essa multiplicação de vírus é muito parecida, que seria a representação dessas curvas azul e vermelha. Então, na segunda doença, que é essa doença inflamatória patogênica, a gente tem sempre como base a multiplicação do vírus. Então, eu quero lembrar todo mundo que, embora a gente tenha mecanismos relacionados ao processo inflamatório, à microangiopatia, especialmente pulmonar, levando a consequência que vai trazer a pessoa para uma UTI e, eventualmente, morte, o vírus está na base disso daí, e isso é estabelecido na fase precoce da doença. Então, por causa disso daqui, e aí vem aquele gráfico outra vez, a gente tem que sempre lembrar que aqui cabe o tratamento antiviral na fase precoce. A gente poderia, se conseguisse controlar o vírus nessa fase, evitar a doença grave mais lá para frente. Então, o conceito foi se consolidando ao longo desses 2 anos, que a gente tem que bloquear a replicação viral. Uma das coisas que fez a gente perder esse tempo desde o começo foi o desempenho da PCR, porque a PCR, que começou a ser desenvolvida para detecção de cópias de RNA do SARS-CoV-2, costumava ficar positiva até 2 semanas, até 3 semanas, ou até 1 mês. Muita gente achava que o vírus ainda tinha um papel na patogênese na fase mais tardia da doença em pessoas imunocompetentes. E o que a gente aprendeu com o tempo é que essa PCR captura fragmentos de RNA sem necessariamente ter uma replicação viral significativa nas fases tardias da doença. Então, consolidou-se a noção que quanto mais cedo a gente trata e bloqueia a multiplicação do vírus, melhor para esse conceito do tratamento precoce. Então, você precisa ter um alto índice de suspensão, testar o mais rápido possível, pegar um paciente de muito risco e sempre considerar naquele que tem uma chance de desenvolver doença mais grave, formas de tratamento. Nós temos hoje vários tipos de intervenções, antivirais orais, antivirais parenterais, plasma convalescente, que é uma forma de dar para o paciente anticorpos pré-formados de uma pessoa com infecção pregressa, ou anticorpos monoclonais neutralizantes. Eu tirei essa foto aqui do algoritmo da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, que, inclusive, tem a equivalente brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia, mas lá eles têm sempre esse hábito de fazerem, construir guias de sugestão de tratamento. E nesse guia que eles apresentam, para a pessoa na fase precoce da doença, olha quantas opções já estão começando a se tornar disponíveis. Então, tem plasma convalescente com altos títulos de anticorpos, e aqui precisa ser testado contra o Ômicron, até 8 dias após o início de sintomas. O Sotrovimab, que é um anticorpo descoberto pela Vir, desenvolvido para distribuição pela Glaxo, 2 dias até o 7º dia de sintomas. O Remdesivir, que é um antiviral, inibidor da RNA polimerase dependente de RNA do vírus, até 7 dias de sintomas. Uma medicação oral chamada Paxlovid, que é a combinação de nirmatrelvir e ritonavir, 2 inibidores de protease, essa aqui da Pfizer, até 5 dias de sintomas. O Bebtelovimab, que é um anticorpo desenvolvido pela Abcelera e distribuído pela Eli Lilly, é 7 dias de sintomas. E o Molnupiravir, mas infelizmente esse com uma eficácia muito menor que os demais, de 30% somente, até 5 dias de sintomas. Então, a gente tem hoje uma série de medicações que poderiam ser utilizadas na fase precoce, séries de intervenções na fase precoce de tratamento. Esse aqui, sim, é o verdadeiro tratamento precoce,
eu escrevi isso numa coluna da Folha de São Paulo há um tempo atrás, o verdadeiro tratamento precoce, e não essas tolices aí de ainda insistir no uso de cloroquina, ivermectina, nitazoxanida e várias outras medicações que não se confirmaram ou já foram absolutamente refutadas como medicações eficazes no tratamento. Então, aqui a gente tem, para alguns deles, o cálculo da eficácia na prevenção de internações e mortes. O alto tipo de plasma convalescente, a eficácia é menor, que esse é como se fosse um anticorpo monoclonal muito fraco. Aqui nós temos o sotrovimab com uma projeção de 86% de prevenção de doença grave, o remdesivir também 86% até o 7º dia de início de sintomas, o Paxlovid 89% até 5 dias de início de sintomas, 30% para o molnupiravir, e aqui o bebtelovimab dá aproximadamente 83%, 84% após, quando dado na fase precoce de tratamento. O que nós temos disponível no Brasil? Nada. E isso, para mim, é uma coisa que me escapa. Eu não sei como, 2 anos passados, nós não temos ainda nenhuma dessas opções disponíveis aqui. Algumas vocês podem falar assim, não, mas elas são descobertas há muito pouco tempo. E isso não é verdade, porque a gente já tem os anticorpos monoclonais mostrando a eficácia no fim do ano passado, alguns deles no começo desse ano. Aí você vai falar assim, não, mas eles não estão disponíveis aqui no Brasil para uso, porque a Anvisa não aprovou. Não é verdade. Nós temos 4 monoclonais, mas um deles, que é o que mostrou eficácia contra o Ômicron, que é o sotrovimab, já está disponível e aprovado para uso no Brasil desde o ano passado. A gente tem... Estou tentando me lembrar aqui, mas se não me engano foi setembro do ano passado que ele foi aprovado. Foi a época que eu escrevi essa coluna aqui para a Folha. Então, o Paxlovid é muito caro, foi aprovado, não está aprovado aqui, não. E ele já está em avaliação pela Anvisa, e os dados que apresentados para a FDA levaram à aprovação dele nos Estados Unidos logo depois que o resultado foi disponibilizado e publicado agora em fevereiro desse ano. Aí você pode argumentar, não, mas é muito caro o tratamento. Mas acontece que quando a gente olha a custo-efetividade, especialmente para pacientes de altíssimo risco, você usar um remédio, mesmo caro, mas evite uma internação em UTI, nós temos condição de ter uma análise de risco-efetividade dessas medicações muito benéfica. E a gente não pode esquecer que a gente passou por vários momentos onde a intervenção de uma negociação agressiva por parte do governo brasileiro, que habitualmente acaba comprando uma quantidade grande de remédios, fez com que tivesse uma queda de preço muito significativa. Nós temos o histórico do tratamento antirretroviral para HIV, nós temos o histórico da discussão de tratamento da hepatite C crônica, que também fez com que esses preços caíssem muito quando o governo adota uma postura agressiva nessas negociações. E eu vou encerrar essa apresentação falando um pouco mais de imunossuprimido. E por que isso? Porque imunossuprimido representa cerca de 3 milhões de brasileiros. Alguns acreditam que possa ser até 4 milhões de brasileiros. E aqui o primeiro comentário, que isso deveria ser motivo suficiente para todo mundo adotar a vacinação. Porque quando a pessoa fala assim, não, a vacina não me protege muito bem, eu já tive Covid antes, eu estou protegido, eles ignoram o fato de que quanto mais a gente baixar a transmissibilidade do vírus, mesmo que seja um efeito pequeno, e quanto mais a gente proteger essas pessoas desse subgrupo, nós vamos beneficiar uma população enorme de brasileiros. E isso, para mim, é um motivo ético suficiente para todo mundo se vacinar, para todos os nossos gestores defenderem as vacinas. Por quê? Porque o imunossuprimido tem um comportamento diferente. Ele tem uma susceptibilidade à infecção maior, ele tem um curso clínico prolongado, ele tem maior morbidade e mortalidade relacionada à Covid, e especialmente tem uma resposta de anticorpos deficiente. E por que isso é tão importante? Porque eu acho que nós estamos rumando para um momento que, na medida que vai acumulando proteção e essas ondas vão ficando cada vez menores no futuro,
quem vai persistir a transmissão do vírus e ficar suscetível à doença grave é a população de imunossuprimidos. Quer sejam os imunossuprimidos clássicos, por exemplo, alguém que está fazendo um transplante de medula, ou uma pessoa que acabou de fazer um transplante de rim e está tomando vários imunossupressores, quer seja a imunossupressão que não está contabilizada naqueles 3 milhões, mas daquelas pessoas que vão senescendo e vão ficando com o seu sistema imune suscetível. Então, a gente vê isso acontecer, por exemplo, nas estatísticas de internações e mortes no Brasil. Voltamos a ter um predomínio de pessoas de mais idades, mesmo, embora sendo um grupo bem menor numericamente, mas ainda um grupo significativo, e pessoas que, inclusive, tomaram vacinas. A gente tem, então, o estabelecimento de uma população vulnerável aqui. E esse estabelecimento da população vulnerável pode ser tratado de diversas formas. Aqui eu mencionei rapidamente um efeito do plasma convalescente, infusões sequenciais de plasma, não vou entrar em detalhe, e o uso de antivirais, inclusive antivirais, quer seja anticorpos monoclonais, quer seja esses antivirais que começaram a ser disponibilizados orais ou parenterais. Mas o que a gente quer chamar a atenção de vocês? Nós temos um relato aqui de uma série de pessoas que foram tratadas com anticorpos monoclonais nos Estados Unidos, 100 delas, 8 delas tiveram a dificuldade de controle da multiplicação do vírus e da progressão da doença, mas 4 deles, todos imunossuprimidos, desenvolveram resistência. E desenvolveram resistência ao sotrovimab. Quando eles olharam esses 4, viram que eles se agrupavam com alguns isolados já depositados, com sequências depositadas, que carregam mutações que podem levar à resistência ao sotrovimab. Então, o que esses pacientes estão significando? Não só pessoas que tenham vulnerabilidade maior, morbidade maior, mortalidade maior, mas eles permitem o vírus a multiplicar cronicamente, alguns deles por semanas e meses, e fazem com que o embate entre a multiplicação do vírus e um sistema imune enfraquecido deem origem, se for num ambiente de uso de alguns desses antivirais, a variantes, primeiro, e a vírus resistentes a medicações que estão sendo disponibilizadas. Então, esse é o exemplo aqui de emergência resistente ao sotrovimab, foi publicado no New England umas 3 semanas atrás, e semana passada saiu mais um relato aqui vocês devem conhecer o Albert Coe, mas ele fez esse trabalho lá nos Estados Unidos, mostrando o surgimento de resistência, outra vez num paciente imunocomprometido, ao remdesivir. Então, nós, infectologistas, aqui estamos começando a ter um déjà vu, um vírus que aproveita do imunocomprometido para uma multiplicação crônica. A dificuldade de eliminação desse vírus por um sistema imune claudicante. E um campo favorável ao aparecimento de mutações, quer seja a pressão seletiva pelo sistema imune, quer seja a pressão seletiva a antivirais aos quais eles foram expostos. Isso é o que a gente viveu com a AIDS lá para trás. E para esse subgrupo de pacientes, a gente, infelizmente, pode ver eles se transformarem não só num caldeirão de vulnerabilidade da doença, como eu comentei, mas um caldeirão também para aparecimento de novas variantes e variantes resistentes aos antirretrovirais. Então, agora a gente está entrando numa fase onde vale a gente começar a discutir, devemos fazer terapia combinada nessas pessoas, devemos usar estratégias diferentes de tratamento, empregando alvos diferentes dentro da replicação do vírus. Então, a gente está entrando, muito possivelmente, no que é o futuro da Covid-19, quando ela se transformar numa doença endêmica, essa população específica. Então, para concluir o que eu procurei abordar durante a discussão de hoje, como as pandemias moldam a humanidade, e isso está acontecendo de novo com a Covid-19, a evolução do vírus ainda traça um caminho incerto. A gente tem boas opções de tratamento oral na fase antiviral na fase inicial, mas ainda nada no Brasil, que eu considero isso uma coisa que precisa ser corrigida. E nós temos os imunocomprometidos, que têm dificuldade de montar uma resposta imune, e desenvolvendo alguns desses casos, que eu
tem começado a apelidar de Covid-19 crônica, que possivelmente vai ocupar o lugar do que será o perfil endêmico principalmente preocupante da Covid-19 no futuro. Então, eu queria agradecer muito o convite outra vez, agradecer a equipe de pesquisa em Covid-19 lá que eu coordeno no HC, e Esper, mais uma vez, muito obrigado. E até você trouxe um novo cenário aqui para o Transplantado, que eu vou discutir com você, que na semana que vem nós vamos apresentar, nessa mesma reunião, 2 anos de Covid no Transplantado. Eu vou apresentar junto com a Tainá. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. O vírus apareceu na China, foi para a Europa, depois veio para a América, depois ficou indo da América para a Europa. A Austrália se fechou por um bom período e agora apareceu na Austrália quando ela se abriu e voltou agora para a China com uma variante que tem uma característica diferente, então uma preocupação grande na China e em Hong Kong, e sempre pula a África. O que acontece na África que o vírus não chega? Acho que ele chega, tanto é que a Omicron surgiu na África do Sul. Eles tiveram a primeira onda dessa variante, com um número enorme de casos, aumento de mortalidade, e a própria Omicron subvariante BA2 surgiu na África do Sul. Agora, por que? Talvez a grande pergunta é, por que a gente não tem dados da Nigéria, dados do Congo, Isso. dados de outros países com mais densidade populacional? Acho que é problema notificação, viu, Medina? Porque lá a cobertura vacinal é pobre e, portanto, a chance do vírus causar ondas que têm grande morbidade e mortalidade é muito alta. Mas o sistema de notificação é precário e, portanto, acho que é essa a principal explicação. Não é porque ele tem alguma coisa local que seja protetora, né? Então, mesmo assim, deveria ter um excesso de mortalidade na África, excluindo a África do Sul, nesses outros países que você mencionou, que chamaria a atenção do mundo, assim, o que viraria notícia, mesmo dentro de um país que tem a limitação do número de notificações, tudo. Sempre ele está com uma cor, ele sempre está com a densidade de calor nos mapas que mostram, na África sempre está, exceto a África do Sul, o resto está sempre, mesmo a África acima do Saara, está sempre com um número de casos muito menor. Eu ainda tenho dificuldades de entender, de achar que seja alguma coisa protetora. A única coisa que eu consigo pensar que tem alguma lógica é você olhar para a idade média da população. E esses países muito empobrecidos, infelizmente, têm uma idade média populacional bem mais baixa. E a gente sabe que a doença agride muito mais pessoas de mais idade. Então, isso pode ser um fator protetor, triste fator protetor, mas que possa explicar um pouco o número menor um impacto hipoteticamente menor. Eu estou com a Margarete Dalcomo, é um prazer recebê-la, Margarete. Ela tem acompanhado nossas reuniões, durante a pandemia, ela se destacou, como o Esper mencionou, uma pessoa que tem um conhecimento científico muito grande e que exerceu toda essa função, esclarecendo a comunidade. Eu queria passar a palavra para ela. E depois tem o Júlio Casoy, que eu não sei onde ele está no mundo, mas ele é oriundo aqui da Escola de Medicina e participou muito de outros tipos de pesquisas que eu queria que ele abordasse. Margarete, obrigado. Obrigada, professor Medina. Desculpa, estou assistindo no telefone, Esper, porque eu não resisto, né? Eu presido o fã-clube do Esper, professor Medina. Sou a presidente do fã-clube do Esper, então não poderia perder todo o telefone, porque estou longe de um computador aqui. Mas, enfim, acho que o Esper fez digamos, um overview assim, impecável, e eu queria fazer 2 comentários muito rápidos. O primeiro é a questão de nós não termos, até o momento, quer dizer, o estado da arte da pandemia entre nós já exigiria, com essa presença tão pujante da comunidade acadêmica brasileira, com tudo que nós participamos, publicamos, estudos de vacina, etc., é inaceitável, professor Medina, que nós não tenhamos ainda remédios para tratar nossos pacientes. Nós temos remédios, sim, para caso grave, né? Nós já podemos usar os anticorpos monoclonais
ou melhor dizendo, os imunomoduladores para caso grave, a gente já está usando, o preço é até razoável, bem menos até que o Remdesivir, isso a gente já consegue, mas assim, não ter forma oral, medicamentos orais que já foram testados, né, que já poderiam estar aprovados pela Anvisa, para nós tratarmos 80% dos casos que seriam virtualmente candidatos a tratamento e, portanto, interceptar a doença no início dela, é algo que realmente nos deixa muito frustrados, né? Essa é uma questão. E a outra questão que eu acho é que nós ainda, né, essa discussão, aliás, eu escrevi um artigo no Globo sobre isso, né, Esper e eu, a gente também ousa escrever, né, Esper? Enfim, eu consegui fazer até um livro, né, Esper? Mas, enfim, eu escrevi sobre isso, que não é possível também que nós não tenhamos, que nós estejamos perdendo tempo numa discussão que, a meu ver, é estéril, se a pandemia já é endemia, etc. Esse é um discurso retórico, bobo, político, que a nós não interessa, né? Nós temos desconstruído isso, que não é para se discutir isso, a pandemia continua seu curso, e é isso que eu acho que o Esper, com essa apresentação, fez de maneira impecável. Então, parabéns, Esper, mais uma vez, continuo sendo presidente do seu fã-clube. Obrigada, professor Medina, por me dar a palavra. Eu vou colocar isso no meu currículo agora. Então, o Júlio Casoy. Muito obrigado. Você está onde, Júlio? Eu quero pedir à doutora Margarete que aceite a minha inscrição no fã-clube. Eu estou hoje falando de Portugal, onde eu tenho estado pelos últimos meses. Eu quero parabenizar a organização e ao Esper pela brilhante apresentação. Eu recentemente vi uma atualização feita pela Real Sociedade Britânica e devo dizer que não foi tão didática nem tão atual quanto a que nós vimos, quanto a que nós acabamos de ver. Mas eu vou repetir uma questão que se fez muito presente lá. Qual é o cuidado que os estrangeiros têm que ter indo ao Brasil e, principalmente, qual é o cuidado que os brasileiros têm que ter indo principalmente à Europa? Se há alguma coisa em particular que deve ser feita. Porque, evidentemente, a disseminação dos vírus e de todas as novas variantes vai ser muito atual nos Estados Unidos. E os americanos trarão ao Brasil e talvez colherão no Brasil também. Qual seria a sua recomendação, as suas considerações em relação às visitas ao Brasil e às visitas dos brasileiros? Obrigado. Oi, Júlio. É difícil dar uma resposta. Eu não sei se eu vou dar uma coisa que vai mudar muito o que a gente já faz, mas vamos dar um passo lá para trás. Quando que foi introduzido o vírus SARS-CoV-2 no Brasil? Foi de pessoas vindas de Milão. Quando foram, depois outras introduções vieram quando? Quando pessoas chegaram aqui dos Estados Unidos. A introdução da BA2 já aconteceu no Brasil? Sim. Nós já temos alguns relatos de pessoas que vieram. Eu atendi semana passada uma pessoa que veio da Suíça, está terminando o sequenciamento, mas muito provavelmente, mesmo depois de ter recebido 3 doses de vacina, desenvolveu uma doença leve para moderada por Covid-19, 60 e poucos anos, e eu acho que é só uma questão de tempo da gente ter cadeias de transmissão de BA2 aqui. Então, a gente vai ter. A recomendação atual é que as pessoas venham para cá sempre com pelo menos 2 doses de vacinas. Eu tenho a expectativa que as 2 doses de vacinas vão impedir o vírus circular aqui? Não. A gente sabe que o que a gente, inclusive, viu com a Omicron BA1 na onda que teve aqui no Brasil, não vai ter esse impedimento. Mas isso seguramente diminui a chance um pouco dessas pessoas transmitirem, mas muito, e esse muito eu estou falando de 95%, entre os vacinados pararem numa UTI de um hospital. Então, eu acho que, nesse aspecto, inclusive eu ajudei ao ministro Barroso escrever a peça que ele decide
colocar isso como uma exigência de entrada aqui no Brasil de pessoas, tanto brasileiros que saem agora depois da disponibilização da vacina, quanto de estrangeiros que desejam entrar aqui. Agora, nesses locais, assim, vou sair daqui, vou para Portugal, vou para a Suíça, vou para a Áustria, eu não abriria a mão do uso de máscara, sabe? E lá, você está aí, sabe muito bem que praticamente acabou, né? De forma geral, em alguns países, mal se vê alguém andando de máscara na rua. Mas no surgimento dessa nova variante, cadeia de transmissão estabelecida, eu não deixaria de usar. O Celso Granato, antes só completar mais uma coisa que o Elcio respondeu, alguns países como o Chile exigem, além dessas medidas, exigem um seguro saúde caso você precise de atendimento de Covid no país. Porque não dá para mandar a pessoa de volta e ela precisa ser atendida dentro do sistema público local. Então, alguns estão exigindo um seguro saúde para proteção contra o tratamento do Covid, caso ele ocorra. O Chile é um dos países que está fazendo isso. Celso. Bom, Esper, parabéns. Eu não sei se vocês sabem, a doutora Margarete é presidente e eu sou o vice, viu? Então, quero que fique isso registrado também. E depois eu vou checar o seu lápis, viu? Para ver se você colocou. Mais vocês todos aqui. Bom, não, é que eu não perco as aulas do Esper, e, aliás, eu acho impressionante como ele é capaz de dar, talvez até mais de uma aula por dia, e sempre diferente da outra. Então, é impressionante como ele consegue acrescentar novidade. Eu acho que o dia dele deve ser umas 48 horas, pelo menos, né? Bom, se você me permite, Esper, só aproveitar e colocar mais um livrinho na tua lista fantástica que você colocou. Quem gosta de infectologia, de uma forma geral, pode ser a especialidade que for, né? Leiam também Viruses, Plagues and History, do Michael Oldstone. Vocês compram na Amazon, né? E não é o caso, todos vocês leem super bem inglês, não tem problema, mas eu acho até que tem em português, caso vocês queiram indicar para uma outra pessoa. Tem coisas fantásticas sobre a história das epidemias e pandemias de uma forma geral, né? Então, pessoal, eu acho que isso, o Esper trouxe informações assim, muito atuais, muito relevantes. Eu só fico preocupado qual é a nossa capacidade de colocar essas coisas em prática aqui no Brasil, a começar pela questão das drogas, que o Esper falou e a doutora Margarete falou, e a gente ainda está muito vítima de fake news, de desinformações. Cada um de nós certamente faz parte de uma série de grupos de colegas da faculdade, parentes, a gente fica se discutindo cloroquina, a questão da endemia. Então, é uma pena que a gente fique perdendo tempo e deixe de incorporar coisas tão importantes como o simples uso de máscara. Quer dizer, a gente aprendeu, minha gente. Se vocês soubessem no laboratório o impacto que teve o uso de máscara, por exemplo, no vírus sincicial respiratório, no vírus influenza, na tuberculose, despencou. Essas doenças despencaram em 2020 e 2021. Então, isso é uma coisa que devia ser incorporada para nós, eu diria que até independente da gente ter Covid, né? Mas, paciência, né? Eu acho que isso faz parte de um aprendizado mesmo, e vamos em frente, que ainda tem muito trabalho pela frente. Obrigado a todos. Tem mais 3 perguntas, a Rosiane, depois a Patrícia, depois a Érica. Rosiane, por favor. Bom dia, professor Esper, bom dia a todos. A minha pergunta seria, professor, como está a situação das gestantes e puérperas em relação à pandemia do Covid e na manutenção da pandemia? Bom, as gestantes têm um risco maior de ter problemas durante a gravidez pela Covid. Isso não mudou muito com a Omicron, porque em grande parte o efeito durante a gestação é pelo quadro febril muito intenso que essas mulheres têm, né, durante a fase, inclusive, precoce. Então, tem alguns casos de mulheres que tiveram problemas, perda fetal ou aborto durante
A gravidez, quando pega um Covid, é uma realidade que precisa ser levada em consideração. A vacinação ainda é recomendada para todas as mulheres gestantes. A gente sabe que para prevenir principalmente isso, e é claro que, embora a idade média de gestante seja bem mais baixa da idade mais sob risco de doença grave, nós temos uma proteção significativa pela vacina, então a recomendação persiste. As vacinas são seguras durante a gestação, com a ressalva adotada no Brasil de não utilizar vacina vetorizada nessa população. E, finalmente, saiu ontem um trabalho mostrando a persistência de anticorpos de transmissão materno-fetal em crianças nascidas de mães vacinadas, comparado com vacinas, com mães que foram infectadas pela Covid-19. E o curioso é que a vacina induz, sim, uma transmissão de anticorpos protetores na criança que ultrapassa 6 meses. Mais uma razão para a gente imunizar as mulheres em idade gestacional, inclusive mulheres grávidas, para elas conferirem uma proteção que vai ser, evidentemente, transitória para os bebês, mas vai ajudar a proteger doença em lactentes. Então, eu acho que talvez essa seja a grande novidade que apareceu agora. Nós vamos encerrar com as últimas 3 perguntas. O Ronaldo Damião, que é da Academia Nacional de Medicina, depois a Patrícia Érica, e depois encerramos. Professor Ronaldo. Bom dia, eu quero agradecer muito ao meu querido amigo Medina ter enviado esse convite para a Academia Nacional de Medicina, onde eu pude tomar conhecimento e participar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, como transplantador, eu sou presidente do fã-clube do professor Medina, apesar de admirar todos vocês. Né? Muito obrigado pela sua palestra maravilhosa. Mas eu confesso que eu fiquei muito assustado. Né? Eu, como cirurgião urologista, nesse momento, como diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde a gente tem aqui um movimento muito grande de Covid, tivemos um trabalho com mais de 200 pacientes internados durante muito tempo, e um ambulatório pós-Covid. Então, eu fiquei muito preocupado quando, inclusive, a Margarete também toca nesse assunto, que essa história que a epidemia está se tornando uma endemia não é um fato. Né? Isso é algo que vai demorar muito. Eu gostaria que você fizesse mais um comentário sobre isso, e também um comentário anterior, que essa suspensão de máscaras, como tem sido recomendado pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, isso não está adequado. Parece que alguém disse sobre isso. Né? E também a questão dos pacientes transplantados. Né? Eles poderiam ser fontes de novas variantes. Então, é como se isso, então, não tivesse fim. Né? Já visto que essas drogas vão demorar muito tempo a estarem disponíveis, imagina o custo disso para ser implantado no sistema do SUS. Né? E Covid, uma doença crônica, isso é uma doença crônica, então nós não vamos ter sintomas simplesmente de Covid longo, o sintoma pós-Covid longo, nós vamos ter uma doença crônica definitiva. Eu gostaria que você comentasse isso rapidamente, porque eu sei que nós estamos bastante avançados, e agradeço mais uma vez, e tenho admiração por todos vocês, principalmente pela professora Margarete, onde a gente tem uma intimidade muito grande, muita amizade, que vai sentar brevemente ao lado do professor Medina, e eu vou sentar na cadeira de trás dentro de algum tempo. Muito obrigado. Tá, a primeira parte da resposta, obrigado, professor Ronaldo, pelos comentários, é sobre a endemia. Então, eu acho que a gente ainda não está em endemia mesmo, quero reforçar esse conceito e dizer que a expectativa é que a gente ainda tenha que passar, e estamos passando em várias regiões do mundo, em novas ondas de transmissão. Estamos diante da última variante que apareceu? A resposta é não, e todas as pessoas que trabalham com evolução viral dizem que outras vão aparecer, a questão é como é que elas vão se comportar. Sobre o paciente imunossuprimido, como eu falei, é a minha preocupação de que talvez daqui assim, antes de falar sobre isso,
a gente vai ficar livre de Covid-19, eu acho que é um vírus que veio para ficar. Ele tem o campo aberto para persistir dentro da cadeia de transmissão entre humanos. E basta olhar outros 4 coronavírus, o Celso estuda isso bastante, 2 alfa, 2 beta coronavírus, com os quais a gente convive alguns há dezenas de anos, alguns há centenas de anos. Ou seja, eles encontraram o seu caminho de transmissão aqui. Ora, nós temos um novo vírus que tem uma capacidade de transmissão ainda maior, número 1. Número 2, ele consegue se multiplicar em algumas pessoas, inclusive reservatórios em humanos, e aqui o imunocomprometido é o principal exemplo, por períodos muito prolongados. E terceiro, já encontrou reservatório na natureza. Então, a gente não tem como ficar livre disso mais. Eu acho que vai ser... Ele não vai... Não vejo ele se pôr como um candidato a um vírus que seria erradicado por uma campanha de vacinação, a menos que a gente encontre uma vacina muito melhor do que as versões que a gente tem. E, finalmente, a gente vai ter que criar meios, eu acho que está aberto isso ainda, de estudar imunocomprometidos ou imunodeficientes com as suas especificidades. O que fazer com uma pessoa? Qual que é o tempo de eliminação de um vírus num transplantado de rim? É muito mais longo. Qual que é o comportamento dessa doença ao longo do tempo? A gente tem bem delimitadas as fases de replicação viral, pneumonite viral e resposta inflamatória sistêmica com coagulopatia? Não. Esses prazos ficam todos comprometidos dentro da análise que a gente faz do imunocompetente. É uma outra doença. E eu acho que a abordagem desses pacientes vai ter que ser particularizada, vai ter que ser personalizada, e a gente vai ter que criar outros meios mais engenhosos com as ferramentas que eu tenho agora e com outras que aparecerão no futuro, para lidar com isso dentro, por exemplo, de um hospital tão grande quanto é o Instituto do Rim, com tantos pacientes imunocomprometidos. Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, Esper. Primeiro, eu queria agradecer a sua generosidade de compartilhar seu conhecimento e, como bons mineiros que somos, também colocar a importância da história. Eu queria acrescentar a Faculdade de Medicina de Itajubá. Eu lembro muito bem, eu estava saindo da faculdade, você estava chegando como calouro. Então, acrescentar na nossa formação a nossa faculdade querida. A minha pergunta é bem objetiva. Semana passada, a Anvisa solicitou ao Butantan dados da pesquisa chilena para vacina de crianças de 3 a 5 anos. O que você poderia dizer em relação a essa faixa etária? E obrigado e parabéns. Obrigado outra vez, Patrícia. Então, um abraço para todos os itajubenses antes da resposta. A segunda coisa é que, sobre as vacinas para crianças, a Coronavac é uma ótima candidata para vacina infantil, na minha opinião. Uma vacina super segura, tem um perfil de tolerabilidade excepcional. Então, a gente ainda tem problemas na geração de dados de eficácia e efetividade dessa vacina. Eu não conheço o dado do Chile para essa faixa etária, que se o Butantan teve acesso, que foi o que substanciou a liberação no Chile, acho que vale a pena dar uma olhada com carinho, mas eu acho que é uma ótima candidata, porque o perfil de segurança é excepcional. Então, eu acho que Coronavac seria uma boa vacina para emprego na população infantil. Tomara que os dados sejam suficientemente fortes de eficácia e efetividade para a Anvisa aprovar. Por último, a Érica. Obrigada, professor Esper, pela palestra, e foi ótima. Tendo em vista que a Covid ainda vai nos acompanhar aí por muito tempo, se antecipa que o uso de vacinação utilizando a via intranasal é uma linha que a gente vai ver desenvolver, pensando em termos de logística, né, de facilidade de uso inclusive em países menos favorecidos, redução do uso de insumos, né, como seringas, agulhas. Será que vai ser uma linha de pesquisa que a gente vai ver crescer no próximo tempo? Eu espero que sim, Érica, porque faz sentido, porque a imunidade contra um patógeno de transmissão respiratória construída dentro do sistema respiratório alto, talvez tenha um desempenho melhor no enfrentamento dessa infecção assintomática ou oligossintomática, que as vacinas atuais não conseguiram ter um desempenho muito bom, por exemplo, contra a Ômicron.
acho que tem desafios aqui. Qual é a forma de você construir essa vacina? Como que você deve representar a espícula do vírus nessa vacina? Qual é a variabilidade antigênica? Como é que você deve basear em quê? Na Ômicron? Fazer uma polivalente? Fazer uma vacina que tenha, por exemplo, 4, 5 componentes? Ou fazer uma vacina que tenha os epitopos que sejam conservados entre as diferentes variantes? Como administrar essa vacina e que tipo de resposta induzir? Uma resposta predominante de IgA, de mucosa? E eu acho que isso ainda tem um campo enorme em aberto, e também, outra vez, eu escrevi um artigo há um tempo atrás na Folha de São Paulo, junto com um amigo que não é médico, mas ele lida com essas questões econômicas, que é o Pércio Souza, conclamando de que nós temos que criar mecanismos de não matar essas iniciativas de desenvolvimento de novas vacinas, inclusive vacina de uso nasal, porque o mercado de vacinas se expandiu enormemente. Só na última vez que eu levantei isso, acho que foi em novembro, só a Pfizer tinha tido entrada de 45 bilhões de dólares em lucro. Então, é natural que esses gigantes que ocuparam o campo das vacinas ocupem a principal via de desenvolvimento, e a gente não pode deixar que isso iniba essas iniciativas de surgimento de vacinas que podem ser melhores do que as que a gente tem. Então, o caminho de ter uma vacina nasal é importante, está aberto e tem que ser explorado, sim. Bom, antes de agradecer, eu queria só anunciar na semana que vem nós vamos falar do impacto de 2 anos da pandemia no transplantado. Vou dividir a apresentação com a Tainá. Eu queria mais uma vez te agradecer muito mesmo, como o Celso mencionou, você pode dar 10 aulas seguidas durante o dia, cada uma diferente da outra, e cada um tem que assistir as suas 10 apresentações, porque elas são todas diferentes. Então, muito obrigado, Esper. Eu queria passar a última palavra para você e agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui e poder contar com você sempre. Muito obrigado. Medina, você já não é só um colega, é um grande amigo. Os colegas do Hospital do Rim também são muito queridos pelo trabalho excepcional que vocês fazem. Sempre que vocês acharem que cabe, eu estarei sempre à disposição. Prazer enorme, muito obrigado outra vez. Então, tá, Esper.